Olá pessoal, todos sejam bem-vindos aqui ao oitavo episódio do Café com Retina. Hoje eu tô tendo o prazer de receber duas mulheres incríveis aqui que foram super prestativas em estar aqui nesse momento. E eu agradeço demais de antemão, doutora Thaís e Andréa, psicóloga, e Thaís, psiquiatra. Então, hoje o tema vai ser sobre um pouquinho de telas, né? Esse comportamento novo do ser humano em geral, mas também da criança, focado na criança desde a criança, a miopização e o psique, né? O que isso está transformando o dia a dia da criança, o dia a dia dos pais e que adulto a gente espera dessa nova criança fixada no mundo digital, tá? Então eu vou pedir a vocês duas que se apresentem, sejam bem-vindas e que se apresentem aí, Thaís. Então, sou Thaís, né? Sou psiquiatra de criança, adolescente e adulto, atendo adulto também, mas trabalho muito junto com a Andrea aí nesse desafio que é, principalmente pós-pandemia, atender os adolescentes e crianças que sofreram com o impacto de tudo isso. E eu acho que a tela tem muito a ver com esse período pós-pandemia, né? Sim. André? Meu nome é Andrea Borges, sou psicóloga e acabo acompanhando crianças, né? Trabalhei 12 anos em escola e acabei vendo toda essa mudança, né? Que a pandemia acabou trazendo, tanto na dinâmica, né? Da criança, do adolescente, quanto também nessa dinâmica da família, né? Que acaba que é um sistema como um todo. E psicóloga clínica, também trabalhando, né? Fazendo com que essas crianças, esses pais, sejam mais funcionais, né? Em relação à qualidade de vida, né? Proporcionando aí uma qualidade de vida mais... uma vida mais saudável, né? Perfeito. Na verdade, eu acho que tem que ser uma integração, né? Da Isso. família nessa busca para uma saúde mental melhor e uma saúde orgânica também melhor. Bom, então eu vou explicar para vocês por que que eu trouxe aqui, né? A gente está vivendo o que a gente chama de uma epidemia de miopia, né? Acredita-se que 50% das crianças até 2050 vão ser míopes. E a gente já está vendo isso na prática clínica, no dia a dia. As crianças miopizando muito precoce e aumentando a miopia por tempos cada vez mais longos. Antigamente a gente decidia por uma cirurgia refrativa ali aos 20, 21 anos, aquela cirurgia que tira o grau, né? Porque normalmente o paciente já tinha estabilizado, já estava adulto e a miopia já tinha parado, estabilizado, a gente ia lá e indicava a cirurgia refrativa. Hoje eu tenho pacientes que continuam evoluindo, né? Às vezes depois dos 22, 23, 24, já tive paciente evoluindo grau com mais de 28 anos de idade. Então eu trouxe isso porque o oftalmo é uma área muito tecnológica e pra gente a gente usa muito a física para tentar resolver nossos problemas, né? Então a tecnologia já criou uns óculos, um tipo de lente específica que induz uma espécie, vamos chamar numa linguagem mais fácil de entender, uma certa aberração periférica na lente, que não altera o foco central, mas melhora esse efeito de miopização. E dessa forma, a gente consegue retardar um pouco ou até frear verdadeiramente a evolução dessa miopia nessas crianças. Mas que bom que fosse só um problema ocular. Eu acho que o problema ocular talvez seja o menor de todos, porque Hum. a gente vai lá e corrige com óculos e essa criança está reabilitada funcionalmente. Mas e a mente, né? E o psique, e o emocional, e as relações interpessoais. E é isso que eu quero hoje trazer vocês para discutir, falar do que está acontecendo e orientar, sobretudo, os pais a como viver melhor e conviver melhor sobre isso, né? Com seus filhos. Então, vou começar com o Thaís. Thaís, eu li que existe uma certa indução de um comportamento TDAH, né? Para esses, tanto para essas crianças quanto para os adultos também. É como se essas telas, tudo, sua vida inteira tá ali no celular, tudo se resolve no celular, tudo, o cérebro começasse a desenvolver um comportamento como se você fosse um TDAH, né? Ou seja, um TDAH-like, né? Nesses usuários. Explica um pouquinho isso pra gente que tá nos ouvindo. Procede, explica um pouquinho se isso realmente acontece. Sim, sim, sem dúvida. A gente tem falado até numa demência tecnológica. O que é que a gente percebe? Na tela, você tem, é como se fossem vários pop-ups, Sim. que surgem, então você está ali, em contato com a tela,
e sobe uma mensagem, sobe um e-mail, e você vai acabar se distraindo com todos aqueles eventos que vão surgindo na tela. E é como Multi-estímulos, se né? você ensinasse sua mente a se distrair. Então, a Incrível. partir do momento que você educa ela a essa distratibilidade de várias informações, vários estímulos, como é que você consegue, então, centralizar e focar? Então, hoje, a gente vê uma onda, eu digo que o TDAH está brotando do ralo, Sim. e tem tantos fatores que estão influenciando nesse evento. E um deles é esse tipo de recurso. Eu digo que um adolescente ele está estudando, ele tem que se concentrar e o celular está aqui do lado. Aquele estímulo frequentemente desvia a atenção dele. Então eu digo que o verbo procrastinar é um dos verbos mais usados hoje em dia. Eu procrastino, tu procrastinas, ele procrastina. Como não procrastinar diante de uma tela que a todo momento me chama para me desfocar? Exatamente o que eu li. O seu cérebro faz um esforço incrível para não pegar aquela tela lá e ver o que tem dentro. Exatamente. Então isso existe, na verdade. Sim, sim, sim. Mas é comportamental, não é orgânico, obviamente, né? Você não vai ter... O TDAH, se não me falha a memória, né? Eu sou um oftalmologista, mas ele tem um déficit de dopamina, né? Exatamente, Bruno. Aí veja, o que é que acontece hoje? Quando você abre a tela e você vê uma curtida de uma rede social, por exemplo, você posta uma foto, cada curtida, estimula a sua produção de É uma dopamina. dosezinha de É uma dopamina. dose de dopamina. A dopamina é totalmente viciante. E aí a pessoa fica. Tanto é que todo mundo diz: eu entro e não saio. Porque eu começo a olhar outras coisas, começo a olhar outra coisa, aquele estímulo ele vai se retroalimentando. E o que é que acontece então diante disso? Uma dependência. E quantas pessoas hoje não dizem? Às vezes eu vejo alguém, vou sair um tempo da rede social para conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer na minha vida. Então Sim. hoje se fala até em abstinência e desconexão total de dopamina, jejum de dopamina. Então, eu tenho alguns pais que realmente tiraram todos os eletrônicos, que eu acho assim, é uma atitude radical, mas a partir do momento que a criança e o adolescente, eles não têm um domínio, um autocontrole ainda Sim. dessa atitude, desse mecanismo. Então, eles mesmos não conseguem sair daquele ciclo vicioso. Então, eu já vi alguns pais cortarem totalmente, tirar, e a criança sair do quarto, o adolescente sair do quarto a partir desse momento. Então, se você fica ali, você vai retroalimentando e querendo mais, então realmente a gente precisa dar algum limite a isso. E Mesmo que dopamina... não seja abstinência total. Sim. E dopamina tem aquela história, né? Eu acho que cada vez você toma uma dose e aos poucos você vai precisando de uma cada vez maior, né? E assim, na vida diária, no dia a dia, na rotina diária, a gente não tem um estímulo frequente de dopamina. Você não está numa montanha-russa, você não vai viver esse tipo de estímulo diário. Então, quando você encontra ele numa coisa fácil, como uma tela, você tem uma dificuldade de voltar para a vida real, porque nela você não vai encontrar esse tipo de estímulo. Porque Sim. imagine, a gente tá lendo um livro que não tem tantos estímulos visuais, a não ser, né, é o branco e a letra, né? Sim. Então não tem tantos estímulos visuais assim, e aí você compete com um aparelho onde faz barulho, onde são diversas cores, diversos tipos de estímulo. Eu até tava brincando na época da pandemia, que eu dizia bem assim, olha, todos os professores vão ter que virar um pouco blogueiro, no sentido de, tá? Eu preciso fazer um vídeo que seja mais atrativo. Então, imagine, normalmente, quando você faz os vídeos, você usa alguns recursos como estouros, né, luzes, alguns efeitos, que isso Popzinhas, luzezinhas. que acaba ficando mais difícil. Numa sala de aula tem como você fazer isso? Não tem, né? Então, para reter a atenção do aluno, ele vai precisar desses recursos para conseguir, né, e competir. E aí, essa questão torna mais chato aquelas atividades que são mais cotidianas. Então, não é só a leitura de um livro. Então, imagine, é muito mais gostoso você ver um vídeo, né? Hoje todo mundo está indo mais para recursos de ler um vídeo sobre um livro do que ler o livro. Mas são estímulos cerebrais diferentes. Você precisa de todos esses dois, né? Então, assim, eu preciso também parar
Na hora em que é o que eu digo, é estudo passivo e o estudo ativo. Tem uma piramidezinha que a gente vai mostrando o quanto que a gente está ativo naquela construção daquele conhecimento, no quanto que você está organizando aquelas informações. Então, se eu estou numa sala de aula, eu estou ali, o professor está dando aquelas informações, passando as informações de uma forma mais perceptiva, mais refinada, né? Mas quando eu pego e leio um livro, eu tenho um esforço muito maior, porque eu preciso pegar ali, me questionar qual é a informação aqui que é realmente relevante. Então, até, vamos supor, eu perdi muito, assim, nisso, nesses alunos, eles não conseguem mais fazer, eleger as palavras-chave diante de uma leitura. Começou a ficar com um déficit disso. Alunos que eu já tinha, pacientes que eu já tinha, né, que já sabiam desse certo recurso e depois parou de ter. Por quê? Porque lá é tudo muito pronto, até as videoaulas, elas já são mastigadas, já são prontas, então você está passiva. As plataformas hoje estão indo muito para videoaulas. Isso. E uma das perguntas que eu fiz tá, eu faço a atividade, eu marco um X, eu mando para a professora, ela vai ver como é que eu respondi aquele questionário sobre as perguntas. E onde é que eu escrevo? Onde é que fica a redação? Como é que fica isso? Ah, tá, eu escrevo, mando uma foto. Mas existe um estímulo muito menor hoje tanto a leitura quanto a escrita. Eu tenho 3 filhos e a minha terceira é uma menina, que veio 7 anos depois do segundo, né? E já me chocou uma coisa, dessa coisa do hiperestímulo, né? Que ela consegue ficar horas nesses vídeos imbecis, mas cheio de estímulos, barulhinhos, musiquinhas e que abrem um presente, e que mostram uma cor e que mostram horas. E ela virou pra mim e fez... a primeira vez que eu disse pra ela, filha, vamos assistir um filme de uma princesa da Disney. Aí ela virou pra mim e disse, ah não, pai, é longo. É muito grande. Demora demais. Eu digo, mas minha filha, como assim? Toda menina gosta de um filme. Então assim, eu acho que essa coisa do hiperestímulo tá deixando as crianças mais impacientes, os mais ansiosas, os adolescentes idem, eles não têm mais paciência. Na minha época, as músicas tinham uma introdução. E aí você ficava ali ouvindo a introdução, o instrumental. Hoje, o piseiro faz... já começa a música. Porque senão eles não têm paciência, eles mudam. Instagram é a mesma coisa, retenção. 3 segundos, 15 segundos, depois é uma raridade. Né? Ou então é uma bobagem que prende horas, ele como se estivesse hipnotizado, né? Isso. Esse tratamento desse TDAH-like, né? Desse comportamento TDAH, às vezes sem você ter o TDAH mesmo orgânico, digamos assim, ele tem um tratamento medicamentoso ou ele é comportamental? Bruno, por vezes você vai ver realmente o paciente totalmente sintomático, ele se enquadra no quadro de TDAH. Então, a minha dúvida é quantos se originaram dessa forma, entendeu? Com esse hiperestímulo que fez com que você produzisse uma procura de dopamina, e essa procura, eu digo que às vezes ela tem que começar a virar, eu vou sintetizá-la em medicação. Entendeu? Sim. Porque você está procurando ela, como eu digo, na vida real você não vai encontrar, e aí você precisa dela de uma forma sintética, medicamentosa. Entendeu? Então, a medicação, você muitas vezes acaba caindo. Várias coisas estão envolvidas nisso. É uma das coisas que a gente tem estudado e vê em artigos. É que a primeira grande onda de TDAH veio depois da gripe espanhola. Então, aí a pandemia entra onde? Num vírus, né? A gripe é um vírus. Então, muitas pessoas, após a pandemia, ficaram com essa questão de eu esqueci, essa perda cognitiva que a gente chama de brain fog. Então, isso aí é um TDAH, ele é produzido por um vírus, ele é produzido por um isolamento que levou a uma demanda de tela. Então, antes a gente dizia, não deve colocar os filhos na tela. A partir da pandemia, você começou a dizer, você precisa ir para a tela porque você vai ficar em videoaula. Você vai frequentar a escola online. Se a criança ela frequenta a escola para se socializar, eu quero ver meus colegas, eu quero participar do recreio, o melhor momento do meu dia. Eu tenho que ficar, então, diante de uma tela agora porque eu sou obrigado. Qual é o interesse que eu tenho nisso? O que é que dava? Ele fica offline. Então, pedagogicamente, isso foi um impacto enorme. Tragédia. Uma tragédia, os reforços. Assim, as escolas elas não sabiam como repor esse déficit que eles tiveram pedagógico da pandemia. Então, você não está interessado, fica ali diante daquela tela, eu lhe obriguei a ficar ali.
Aí ele virou o quê? A pandemia tornou a tela o melhor amigo. Eu digo que ela não é o inimigo, mas também não é o melhor amigo. Agora eu quero dar um limite a isso. Como é que eu faço depois que eu disse que ele tem que ficar diante da tela? Agora vamos restringir. Então, o que a gente vê é que existe essa limitação aí de tempo de tela. Para uma certa idade, de 6 a 8 anos, deveria ser um máximo 2 horas. Mas, assim, o tempo, eu percebo que algumas crianças, elas ficam um tempo, mas elas conseguem sair. O problema é onde essa tela fica. Porque, às vezes, ela é praticamente a única via de prazer da criança. Ela não faz uma atividade física, ela não se socializa com outra criança. Então, esse Ela vai vira... para um restaurante enquanto tá se pedindo um prato, ela fica nas telas. Às vezes Ela na tá sendo a refeição em chupeta. casa, eu preciso mandar, É, eu preciso é, mandar é. tirar. É. E, bom, agora eu vou fazer uma pergunta para as duas. Primeiro que eu me surpreendi, na verdade o que você está me dizendo é que é como se sua dose orgânica de dopamina, outrora normal, fosse relativizada. Você começou a precisar cada vez mais a ponto de você virar deficitária. Ou seja, a partir de agora, você induziu um déficit, você é tão hiperestimulado que você vai precisar de mais, e aí você tem que repor medicamentosamente algo que antigamente sua dose basal era ok, né? Você não era um TDAH. Qual é o sinal de alerta para os pais? Em que momento ele vai... Quais são os sinais assim, de alerta para que ele diga, tem alguma coisa errada com meu filho, eu preciso de ajuda, eu não tô conseguindo converter isso, está exagerado. Seja um número de horas, seja um comportamento agressivo, ansioso. Quais são as sugestões de vocês para esses sinais de alerta? Você já tinha colocado né? Que na hora em que minha filha, quando você convida a fazer algum tipo de atividade que seja atrativa, ela já se nega querendo ir para telas. Né? Muitas das vezes, o que os estudos estão apontando, né? Déficit de habilidades sociais. Então, hoje a gente entra no elevador, a gente vai perguntar, e aí, você vai para qual andar? Né? Hoje a pessoa entra no elevador, cada um está fazendo uso do seu celular, né? E acaba que vai perdendo esses estímulos. Veja, nós somos os nossos hábitos, né? Fruto dos nossos hábitos. Né? Então, imagine que o tempo inteiro você está numa festa e aí você senta e olha um pouco o movimento da festa, mas daqui a pouco você pega o celular novamente. Então, imagine o quanto de oportunidade você está perdendo, né, ali de socialização. Desconexão total com agora. Total. Na escola, dava pena, viu? Porque na hora do recreio, enquanto, né, eu, pelo menos na minha época, eu corria para fazer as brincadeiras de elástico, né? Não. Então, muitas das vezes, eles já vão para a escola com as telas. Então, de fato, está sendo muito mais acessível. Fica difícil para os pais estarem muitas das vezes percebendo isso, porque o que acontece? Vai pro quarto, né? Parece que é um apêndice, né? O celular, né? Da pessoa. Ele vai pro banheiro, ele leva o celular. Então, muitas das vezes fica difícil. Então... O que é o padrão adolescente, né? Porque os pais ficam pensando, é adolescência, é por isso que tá mais isolado, mas às vezes é uma coisa que vira extrema, né? Então, a questão do que, como a criança se comporta se ela não estiver diante desse estímulo, é fundamental que isso seja observado. Irritabilidade, desmotivação, apatia, o tal do tédio. É um tédio. Isso o que você falou da sua filha nesses vídeos que ficam correndo a tela assim. Tédio é a frase. É tédio, exatamente. Ai, mas que tédio, pai. Por quê? Porque eu não sei mais viver o tédio. Sim. Eu tenho que estar hiperestimulado. Né? Então, assim, essa questão da apatia, irritabilidade, a mudança de comportamento, eu tenho episódios onde crianças ficam agressivas. Síndrome de abstinência total. Exatamente, isso que eu ia lhe dizer. Se vicia, você faz um comportamento praticamente de abstinência. Está diante da tela, a criança eu já vi chorar, ficar agressiva. Eu tenho uma criança que ela simplesmente, a mãe não consegue dar o limite e ela agride fisicamente. Eu fiz, veja, não agride na escola, não agride em outro lugar. O que está acontecendo? É a tela. É visível que quando você vai colocar o limite, vamos dormir, pronto. Dormir o sono. A alteração de sono que essas telas dão. Você leva um celular para a cama e como é que você se desconecta dele? Corta a internet da casa? É possível que isso seja feito até porque muitas das vezes os pais também estão dessa forma. Né? Então eles chegam em casa, então eles estão... Zero moral. Bem lembrado. O exemplo da casa, né? Como você lê um livro, eu já vi criança dizer. Você quer que eu leia? Você está lendo?
E hoje dizem. Hoje É. dizem porque eles são extremamente inteligentes. Exatamente. Argumentativos. Exatamente. Bom, mas criança tem uma capacidade de reinvenção também gigante. Eu me lembro que uma dessas fases áureas, a gente foi para Chapada Diamantina. Ficando numa fazenda, Fazenda Zabelê, um dos melhores cafés de lá. E não pegava internet na época. E eu me lembro que o pânico dessa irritabilidade, ela durou tipo 48 horas e a gente ia ficar uma semana. E, porra, emburrados dentro do quarto, brigando um com o outro. Mas assim, deu as 48 horas e eles perceberam que era aquilo ali, Não ia ter saída. não ia ter saída. Foi como se a coisa Vou desse uma... criar. Vou criar. Vou Exatamente. criar, eu vou A na horta. criatividade vem aí. Eu vou na horta, vou ver aquele cavalo. A tia Marília convidou pra ir, sei lá, selar um cavalo. Ou pra ver como é que se planta café. E, pô, crianças incríveis a ponto de ficarem uma pena. 5 dias sem celular. Sem nada de estímulo tecnológico. E na volta dizer, pô, que massa, que experiência massa. Ou seja, dá jeito, né? Sim. Dá jeito. Basta você, de certa forma, sugerir sugestões, né? Sugerir opções, na verdade, desculpa. Se a Pra que gente essa conseguir, né? criança... Se a gente conseguir, é como a Andrea disse, né? Às vezes fica muito confortável para os pais. Eu vou além, sabe, Bruno? Você falou muito de TDAH. Eu tenho uma grande questão, que é o autismo. Existem estudos que evidenciam que a criança autista, diante de uma tela, ela tem uma estimulação cerebral enorme. E diante de uma face humana, isso é um diagnóstico, se você fizer um SPECT, né, de funcionamento cerebral. Veja, isso foi produzido dessa forma, né? A partir do momento que você oferece a tela como opção de distração, de ocupação, o quanto que a criança se interessa pelo movimento afetivo com o outro, Sim. entendeu? Então, se você parar para ver, você pega uma criança com sintomas autistas bem precoces, uma das primeiras indicações é retire as telas. Né? Por quê? Para que ela olhe para o mundo. E eu ainda entro que eu acho que o estímulo da tela, ele pode realmente, veja, 50% de atraso de linguagem se desenvolve quando você dá a tela precocemente. E é um dos sintomas do próprio espectro autista. Tem uma idade mágica? Lá em casa, depois de muita insistência, desde a primeira eu cheguei à conclusão que aos 10 anos eu daria um celular. Mas que rede social só depois dos 16 anos de idade. A não ser o WhatsApp para comunicação familiar e tal, né? Mas não tem fórmula mágica, né? Vocês têm algo em mente para sugerir quanto ao uso principalmente a tela pessoal, né? Porque às vezes a casa tem um tablet para fazer uma lição de casa, né? Tem alguma coisa que você usa ali para, enfim, para coisa do dia a dia, mas o celular pessoal, vocês têm alguma coisa na cabeça que vocês sugerem para os pais? Ai, tem diversas práticas, né? Às vezes eu elejo uma caixinha, né? Onde, veja, tem alguns horários que não vai ser permitido, né? Fora isso, o que eu acho que a gente precisa pensar é o seguinte, veja, eu posso ir em busca de não favorecer aquele comportamento, vamos supor, não pode pegar o celular, não pode fazer isso, mas eu acredito que é muito mais você construir bons hábitos. Porque, veja, a primeira coisa que eu acho que acontece dentro de casa, eu vejo muito nos meus pacientes eles não têm responsabilidades dentro de casa. Então, é aquela síndrome da visita, né? Então, assim, veja, se tá alguém cozinhando, né? A mãe tá terminando, sei lá, a janta, tem como você chegar e educar e dar responsabilidade para a criança de colocar, claro que não um prato, porque de repente ela pode deixar cair, mas algo que seja, que ela tenha condições de fazer. De acordo com a idade dela, algum ofício. Você vai colocar o suplá, você vai colocar o talher, né, que não coloca faca, enfim. Sempre tem que ajudar de alguma forma, sabe? Eu até fico assim, né, ajudar não, é se responsabilizar, porque ajudar parece que é alguém que tá responsável e eu vou ajudar. Não, não é, né? Então eu acho que tem que passar precisa que é uma ter obrigação. divisão. Isso. É uma obrigação. Então, na medida em que ali tá se fazendo uma atividade juntos, eles também estão discutindo. Então, é hora também de chegar. Não era assim, na época da gente, a gente sentava na mesa e a gente começava a dizer o que era que tinha acontecido na escola, começava a brigar com o irmão, enfim, a gente falava sobre solução de problemas ali, né, no meio. Isso, né? Então, eu fico muito preocupada quando
as redes, elas são utilizadas de uma forma individualizada. Que precisa ter, ok, tem algumas conversas que você vai precisar ter com seus amigos e não é para estar, né, na frente das outras pessoas. Ok, tudo bem. Só que, muitas das vezes, veja, eu mesma eu chego em casa, eu vou assistir série com meu filho. Só que eu vou assistir a série e a gente vai debater sobre aquilo. E esse debate já não existe mais com tanta, né, frequência. Então, eu assisto uma coisa, eu vou debater. Ali eu tô passando valores humanos. Ali eu tô refletindo o que eu concordo, o que eu não discordo, porque vejo o ponto de vista dele, entende? Ali eu tô fazendo com que ele se forme, né? Ao mesmo tempo, eu também tô me adaptando, né? Então, assim, eu vejo que é muito da questão da troca. Então, assim, outras coisas. Acho que os pais precisam estar vigilantes. Eu já tive que trabalhar isso com o pai, viu? De marcar horário para que ele faça alguma coisa com o filho. Fazer um jogo, fazer. Aí a mãe até diz bem assim: tá vendo a que ponto a gente chegou? Porque veja só, tem que estar com hora marcada. Tem que estar com hora marcada. No início é forçado. E aí depois vai naturalizando. Isso virou uma zona de conforto, né? Oferecer a opção tela para você não ter que distraí-lo. Sim, porque a gente Não tá é? ocupado demais. Exatamente, a gente também está muito sobrecarregado, Sabe uma né? coisa bacana da pandemia? Como me sobrou tempo durante um período, eu me peguei jogando buraco, ludo, com os meus filhos, jogo da vida. Que eu jogava às vezes, uma vez na vida, outra na morte, numa viagem e tal. E a gente passava horas batendo papo, ria, dava risada, jogava cartas. Quer dizer, a solução ela existe, mas ela tem que partir do pai junto, porque a gente foi se condicionando errado também, né? E foi delegando coisas, né? Delega para a escola, delega, né? E aí foi se perdendo essa coisa do exemplo também do saudável. Isso. A escola parou de estimular esporte. O Antigamente, esporte é fundamental. fundamental, qualquer atividade. Fundamental. Uma das Se sugestões... você não faz atividade física na infância, na adolescência, não é difícil você ver um adulto que tem uma prática de atividade física. Então, imagine como a gente vai ter uma repercussão disso, porque hoje a gente tem, interessante, um paciente meu, ele falou assim: doutora, antes a gente via as mães obesas e crianças magras. Agora a gente tem crianças obesas e mães que estão tentando ficar fitness. E aí, por que a criança sedentária que tá, assim, aderiu a esse movimento, que é um movimento sedentário, Sim. né? Você vai usar. Eu também você falou da miopia, eu me pergunto muito sobre a postura, né? Cervical. Então, assim, isso vai ter uma repercussão que eu acho que vai ter que ter algum limite que vai ser maior, não só da própria casa, sabe? Porque muitas pessoas têm uma dificuldade de dar esse limite. Quando você perguntou que idade, Bruno, eu tiro uma experiência da minha casa, eu evitei muito dar, mas as minhas filhas tinham um fascínio pela proibição. Não pode, não deve, não é para ficar na tela. Então a proibição às vezes Era leva. pior. Aí, quando elas pegaram, eu tive que entrar na guerra de dar o limite porque aquilo era tão novo. Sim. Entendeu? Que aí minha mãe dizia assim: minha filha, não se preocupe que elas não vão viciar, porque elas fazem tantas coisas. Você vai pra praia, você inventa de ir pro parque. Então não tem nem como ter tempo para ficar viciada nisso, porque eu ofereci outras opções, mas Que elas ótimo. tinham um certo fascínio pela proibição. Te confesso. Uma coisa que eu acho que a falta do esporte criou um adulto pior é que a gente hoje não aprende resiliência, né? Não aprende a cair, a sofrer uma derrota e se levantar, procurar melhorar, treinar, né? Para você se superar e aí sim ter um momento lá na frente que faz você pensar que valeu tudo a pena, né? Então eu lamento demais essa ausência do esporte, porque isso acaba criando um ser humano mais frágil. Qualquer coisinha deprime, qualquer Então, o que coisinha é ele que fica você tem no triste. esporte? Frustração. Sim. Perdeu, frustrou. E hoje, lidar com a frustração é um desafio, né? Eu não posso receber um não. Então, é interessante, tinha um filme, ele dizia, eu vou lhe ensinar a perder, porque ganhar é fácil. Exatamente. E por que os pais resistem tanto a isso? Eu me lembro que a Andresa chegou uma vez pro professor de karatê de Arthur e faz: olha, toda vez ele tá vindo aqui fazer a competição, e não importa o que ele faz, ele sai com a medalhinha. Quando é que de verdade você vai botar ele pra perder? Aí ele virou assim pra ela e fez assim: mãe, sério? Eu acho que você é a primeira mãe que tá me pedindo pra, de certa forma, frustrar o filho. Isso.
Isso é grave, gente. É, A gente desaprendeu, então, verdade, a é perder. verdade. E Isso é é por isso, grave. ó, ser humano frágil, então. é. Eu e minhas hipóteses, vou lhe dizer, filhos únicos. Assim, hoje, antes se tinha 5, 6, 7. E aí, o que é que acontecia? Você não conseguia cortar a carninha para todo mundo. Ajuda aí seu irmão, faça alguma coisa, se vire e comece a cortar logo cedo. Agora, eu digo que é uma mãe para um filho ou duas para duas crianças, é muito pouco. Então a gente tem condição de fornecer, sem falar na qualidade de vida financeira hoje que se tem. Aquela história de, eu não tenho porque eu não posso lhe dar. Eu posso porque eu não vou dar, porque eu acho que não devo. Entendeu? Essa sua frase me lembrou quando eu tive o terceiro filho e a Andressa desesperada, meu Deus, mas eu tô com um, você vai ficar com outro, e agora a terceira. Eu disse, amor, eu acho que chega uma hora que a gente precisa trabalhar com estatística. Vamos trabalhar com estatística. Não vai acontecer nada. Deixa ela lá na pracinha. Ela falou que vai pra lá, vai brincar, tá com a amiguinha. Não vai acontecer nada. Já orientamos que é pra olhar pros dois lados, pra de 7, pra gente poder cuidar da de 2 meses, né? E, e eu acho que é isso, a Aí quantidade entra de o se filhos. vira nos 30. Não, e o Exatamente. mais velho também tinha que conferir algumas coisas do mais Sim, novo. porque Você aí tá a vendo? tal da Essa, responsabilidade que isso, você falou, exatamente. André. É, Antes você tinha pessoas que tinham que começar a trabalhar para ajudar a sustentar a casa. é. Entendeu? Os filhos mais velhos, eles precisavam. Ou simplesmente, fulaninho, cuide ali da sua Eu vivo irmã, que eu vou dizendo, aqui Isso. cozinhar. adoro famílias. Desculpa, gente, desculpa o bolso, mas eu adoro essa guerra de filhos, assim. É Aí eu bom. digo que já é um ringue para a vida. Porque não É, tem bullying. exatamente. Porque dentro de casa você já começa. Ou bola, ou dente. Cabeção. E aí ele chega da escola totalmente treinado, Já chega calejado. calejado. É. E na época da Você gente, tinha que. Você não pode ligar o ar-condicionado, tá doida pra dormir de ar-condicionado, mas peraí, sua irmã não tá se sentindo bem, então não vai ter o ar-condicionado hoje. Então a gente tinha que, assim, né? Aprender com o não, né? Não vai dar, né? Brigar pelo lugar da frente no carro. Uhum. Enfim, pelo canal, por tudo, né? Então é interessante, porque acaba que Conquistar, né? todo mundo. E aí todo mundo tem seu mundinho dentro do seu quarto, de repente cada filho tem um quarto, né? Não aprende a dividir, não aprende. Fica mais complicado, né? A frustração, Dessa sim. e o tema é ansiedade. Falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Esse é um tema que eu acho que explodiu na pandemia, né? A gente lidou com a pandemia de uma forma muito patológica, na minha visão, no Brasil, principalmente, né? Porque ela já é por si só uma coisa dura, né? Uhum. Fica lá claustrofóbico. E eu acho que por questões talvez políticas houve uma guerra de nervos, isso pode, isso não pode, tudo era uma guerra, ninguém falava uma verdade única. A verdade científica parece que desapareceu por um tempo. E eu vi isso muito no meu filho, né? Meu filho entrou na pandemia, alguém com 9 anos, Essa faixa etária. fininho, dessa finura aqui. E saiu, sei lá, uns 10 quilos mais gordo, comendo um pote de uva. E ele tem TDAH, né? Girando caneta, completamente ansioso. Foi uma destruição, né? Foi uma tragédia para as crianças. E eu queria saber se isso foi só da criança, ou se é dos pais, ou se é geral, ou se a gente vive uma epidemia de ansiedade. Geral, né? Eu digo muito isso, né? Assim, o adulto ele tem a condição do isolamento maior, né? Assim, eu consigo ficar diante de um livro, eu consigo ficar no meu quarto fazendo meu trabalho. Você já lidou antes com tédio, né? Isso, né? Talvez por isso mesmo, pela nossa história a gente já ter lidado. Mas a criança ou adolescente, ele precisa da socialização. Ele necessita desse vínculo. Esse vínculo foi cortado. Então, essa faixa etária que você falou, Bruno, uma das grandes questões que eu tenho é a transformação do corpo. Imagine viver, você entrar na pandemia criança e sair adolescente. Sim. Né? Esse corpo que quando você vai olhar para o seu colega, ele não lhe reconhece. Uns quilos a mais, a menos, muitas anoréxicas eu tive pós-pandemia. Porque eu recuso essa imagem que eu não já é difícil acolher aquele corpo que cresce, Sim. que fica sem forma nessa adolescência. Então, assim, muito delicado a ansiedade que gerou o isolamento, né? Não se socializar. E aí, quando você volta, eles começaram a se estranhar. Ai, eu estranhei. Queriam tanto no início. Eu quero voltar a ver, que chato ficar em casa. Depois eles, quando voltaram,
Ai, eu achei estranho, eu não, acho que não me aceitaram, me olharam diferente. Eu vou voltar para casa. Eu tive alguns que disseram, não, eu prefiro ficar online. Depois de tanto batalhar que queriam voltar. Sim. Eu acho que eu vou ficar online, que eu tô tá difícil essa adaptação. Minha filha ficou um tempo de máscara porque ela não aceitava a adolescência que tinha chegado, ela tinha espinha antes, meus amigos não me conheciam com espinha. Então ficou um tempo de máscara, tirava foto de máscara. Isso mesmo. E fora eu também, no consultório, eu recebi muita gente, assim, que antes tinha uma socialização, né, de um modo bem saudável, e começou sim, agora eu me encontro, eu vou falar o quê? E começou a ficar ansiosa com essa aproximação, como é que tem que ser? Então, assim, por isso que eu tô dizendo, essa classe de comportamentos, de você chegar, de civilidade, se aproximar, de você iniciar um papo, de você manter a conversa com outras pessoas, o que eu vou falar? Então, eles começaram a ficar ansiosos com isso, fora o julgamento, né? Sim. O que eles estão pensando sobre que começou a ficar desconfortável. Eu entendo que hoje existe uma carência de disciplina, né? Na criança e no adolescente. Isso eu tô falando como pai, né? Como médico. Vocês podem falar tecnicamente aí como quiserem. Mas você tem a prática. Eu tenho a prática. Existe uma falta de disciplina, né? E eu, assim, como que criança pode tudo, a epidemia do politicamente correto também, não pode machucar, não pode magoar nada, não pode frustrar nada, não pode... E lá em casa nunca foi assim, né? Primeiro porque a gente dá um exemplo prático, a Andresa adora dança, eu gosto muito de esporte, então eu sempre estimulei bastante essa coisa do esporte. Só meu filho gosta muito de esporte, mas as outras gostam de dança e tal, então a gente sempre tentou estimular isso, mas eu sempre tive muito essa cabeça da disciplina, de você simplesmente não vai fazer, você não vai ficar 8 horas no celular, então você vai fazer, sei lá, 4 horas, 5 horas, vamos estipular, vamos pactuar juntos. E vamos achar alternativa. Então, esporte é obrigado, sim. Esporte é obrigado. Para qualquer filho meu, sempre foi. E não me arrependo. Aliás, hoje eu tenho uma filha fora e ela se arrepende de não ter feito mais, porque lá nos Estados Unidos valoriza demais essa coisa do esporte. Ela se arrepende de ter largado a natação um pouco cedo, de não ter ido mais a fundo nisso. Criou disciplina, criou mais resiliência, que diminuiu um pouco a ansiedade. Sofrem dos mesmos problemas? Sim. Mas eu acredito que nosso trabalho aí não é tirar 100%, mas não tentar. Não tem como não sofrer. Não. Porque a frase é ou tédio ou meu pai, meus amigos estão lá. Minhas tribos estão lá e eu preciso fazer parte de uma tribo. Né? E você é o único pai chato que diz que eu tenho um número de horas para usar. Eu sou o único pai chato. Veja, Bruno, o que é que você está dizendo? Dizer não ficou fora da moda. Sim. Entendeu? Então, hoje é cabeça aberta, então você tem que acolher, aceitar, ouvir, entender por que está tendo aquela demanda. Então, realmente, essa questão do não, por exemplo, eu tenho esse tipo de problema com a Andréa no consultório, a gente divide muito isso. Eu não quero ir para a escola. Não quer. Assim, não quer. É o quê? Eu É o já quê, tive. menino? E aí eu digo, e quem disse que eu queria trabalhar hoje? Eu tô aqui atendendo. Não existe não quero. Tem coisas que precisam ser feitas. Então, eu tive um adolescente que eu perguntei, mas você tem faltado à escola? Não, minha mãe não deixa. Eu queria. Então, assim, tem horas que não existe. Isso pode ser, vou pensar e talvez... É possível? É viável? Não. Tem coisas que não. que dá para fazer não acordo. são Tem negociáveis. Exatamente. Entendeu? E hoje é quase tudo negociável, né? Essa questão da delimitação, dos limites, realmente elas se perderam muito porque ficou demodé você dizer não. Você tem que ouvir e entender e acolher a demanda do outro, entendeu? E às vezes, assim, a regra, ela é organizadora, entendeu? Ela dá uma direção e tem um momento que a criança, veja, para que restaurante você quer ir? Para criança? Então, assim, você dá a diretriz, em algum momento ela vai ter a dela, mas no início é importante que você direcione, sabe? Não, isso me irrita. Às vezes a secretária de casa pergunta, Larinha, você quer comer o quê? Eu disse, não existe isso. Hoje é cuscuz com ovo e vai ser cuscuz com ovo e só tem cuscuz com ovo. Isso. Porque ela fica, não sei, acho que eu quero pão, mas eu não sei se eu quero. Não tem isso. Não tem isso. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, nunca foi assim. A gente comigo tava na mesa, agradecia a Deus que tinha. Ficava junto, conversava. E não tinha esse papo de, pra onde você quer ir? Que restaurante mamãe quer ir hoje?
Papai quer ir hoje? Diga aí pra mim. Enfim, eu acho que, bom, vamos deixar aqui uns... As sugestões são, então, mais atividade outdoor, mais esporte, se possível. Os pais olharem para si. Né? Olharem pra si. Isso. Olhar, reavaliar o exemplo. Exatamente. Verdade. Além disso, oportunizar, né, essas brincadeiras que tenham mais contato. Eu me lembro que eu acabo estipulando, né, para os pacientes, assim, na orientação dos pais, né? Vamos lá, tempo sem telas, mas isso tem que ser para todo mundo. Sim. E até os pais ficam desconfortáveis com isso. Claro. E aí, veja, eu me lembro que a irmã, que era adolescente, né, fez, enfim, se esperneou e aí disse que não iria, porque daí eu dei algumas possibilidades, né? Tracei com o pai e com os filhos. Com o filho, que é meu paciente. Mas a menina, né, a irmã que era adolescente, ela não queria esse jogo. E aí eu disse, veja, mantenha. A gente tende a intensificar o comportamento inadequado quando a gente não tem aquilo, né? Pra fazer com que o outro ceda, né? Sim, claro. Aí o que foi que aconteceu? Ela fechou a cara, deixou de falar com o pai, passou uns 2 dias monossilábicas, enfim. Mas aí no final das contas ela foi deitar na rede, foi ler o livro, foi fazer outras coisas. Arrumou a alternativa dela. Começou isso. E depois teve brincadeiras, né, de tabuleiro que ela foi participar, já começou a construir outras coisas junto com o irmão. Estão fazendo agora aula de violão. Então assim, no final das contas deu tudo certo. E você se surpreende como você conversa quando você tá nessas atividades. Isso. Como você percebe o outro. Exatamente. Tem um poema que diz, Vista Cansada, de Otto Lara Rezende, né? Que muitas das vezes você nem vê mais o próprio filho, de tanto ver, a gente passa a não ver, né? Eu acho que quando você tira também o celular, isso é um convite a você parar para prestar atenção em certas coisas, na espinha do irmão, né? Que seja, você para pra prestar atenção em Não coisas só que de ver, repente... mas enxergar. Enxergar. Lá em casa elas dizem, daqui a pouco eu olho, estão brigando. Nossa, vocês estão brigando. Que delícia. Não, eu confesso, Saíram da tela. eu confesso Porque que na esse tela, problema... Só se tiver briga, porque estão jogando e aí alguém fez alguma coisa e derrubou a outra lá dentro do jogo. Mas, em geral, brigou, ralou o joelho. Nossa, sangue, quase nesse nível. Então, eu acho que eu tô saudável nesse problema de brigar, eu não tive eu tenho bastante, então deve ser um sinal bom, né? Com certeza. Não, É na interação, briga, é Na briga é interação. tanta coisa que a gente descobre, né? Tantas habilidades. Exatamente. Meninas, considerações finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a participação de vocês aqui. Acho que foi interessantíssimo. Espero ajudar pais, mães, crianças, adolescentes que assistam e professores, pedagogos, enfim, outros psiquiatras, outros oftalmologistas que queiram orientar melhor, que queiram sugerir isso para o desenvolvimento mais saudável da criança e do adulto, né? Isso. Porque eu acho que é um time. A família é um time. E chamar de volta a responsabilidade para a família é muito importante, né? Essa vida corrida tá fazendo você delegar coisa demais. Sim. Delega coisa para secretária, delega coisa para escola, delega a coisa para psicopedagoga. E você? E seu tempo de qualidade com essa criança, né? Porque, dar o tablet é fácil, né? Dar o computador é fácil. Difícil é você reinventar a relação interpessoal, né? Sim. Então, considerações finais? Alguma? Fantástico. Assim, Bruno, não é fácil me trazer aqui. Foi o tema. É muito interessante. Eu realmente desejo que agregue. É o que você falou, levar esse tipo de informação, fazer pensar sobre isso. É fundamental, assim, me move. Massa, eu agradeço. Muito legal. Que bom muito que eu peguei legal. na veia do seu tema. Então, para Sim. trazer você aqui, 9, né? Eu nem posso falar o horário, eu não sei que horas vai sair esse. Mas tá tarde, pessoal, tá tarde. E elas estão aqui, em maior disposição, André. Eu também como mãe, né? O meu tá fazendo 21 anos agora. Sério? Aí, e é uma coisa assim, muitas das vezes, às vezes eu mando umas fotos pra Thaís, que é a psiquiatra dele. Ele tem TDAH. Não publique. Eita, isso não pode. Mas aí o que acontece? Muitas das vezes ele senta e vai comer, e tá lá na tela. Aí eu faço, opa, vamos desligar. E depois a gente vai descobrindo o quanto que é gostoso, sabe, fazer isso tudo. Esse diálogo que foi se perdendo, o quanto que é gostoso de dividir a vida. É engraçado que hoje ele tá voltando novamente, né, com uma outra perspectiva, sabe? Então, tudo vem dividir. Então, assim, eu acho que propiciar, sabe, esses momentos, precisa partir, inicialmente, eu digo, é dos pais. Perfeito. É dos pais. Bom, pessoal, hoje tivemos aqui o 8º episódio do Café com Retina, falando um pouquinho sobre telas, miopização, psique,
o lado emocional da vida, das relações interpessoais. Muito grato pela presença das meninas, doutora Thaís e doutora Andréa. Foi um prazer. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, nos segue aqui, ativa o sininho, compartilha com quem precisa saber de informação de qualidade e até o próximo episódio. Até mais.